Ele é procurador do Estado do Amazonas, doutor e mestre em Direito Tributário. No programa Saber Direito, ele ministrou aulas sobre obrigação tributária. Na aula de número 1, falou sobre definição, espécies e elementos. Na aula 2, causa, norma e fato. Na aula de número 3, sujeitos ativo e passivo. Na quarta aula, responsabilidade tributária. E na quinta e última aula, sobre responsabilidade por infrações. Eu vou conversar agora no Saber Direito Debate com o professor Carlos Alberto de Moraes Ramos Filho. Doutor Carlos Alberto, muito obrigado pela sua presença aqui na TV Justiça. Eu fiz uma apresentação muito rápida, mas dando uma olhada no seu histórico, eu vi que tinha passagem do senhor pelo Nordeste, pelo Sul do país, pelo Sudeste. O senhor andou por várias instituições, mas é nascido no Amazonas. Isso. Foi uma grande alegria ser convidado para participar desse programa. E eu sou realmente nascido em Manaus, no estado do Amazonas, e lá trabalho, como procurador do Estado desde 1996. Uhum. Mas, apesar de ser nascido em Manaus, minha graduação em Direito foi em Fortaleza, no Ceará, na Unifor, uma universidade particular de lá, que à época e hoje ainda é a maior particular do Ceará. E, então, logo formado, retornei para a minha cidade, onde fiz o concurso para procurador do Estado no ano seguinte, em 96, e desde então exerço a função de procurador do Estado. Uhum. E quanto aos mestrados, tanto o da Universidade Federal de Pernambuco quanto o da Universidade Federal de Santa Catarina, eles foram mestrados interinstitucionais. Então, foram promovidos pelas instituições já citadas, mas em convênio com outras instituições de lá do Amazonas. E as aulas foram ministradas por professores da Universidade Federal de Pernambuco e de Santa Catarina, mas em Manaus. Mas as defesas eram feitas no estado de origem das universidades. Interessante. Isso. Queria até que o senhor falasse depois sobre a importância dessa troca. E teve um doutorado na PUC? Perfeitamente. O doutorado, as aulas foram presenciais lá, no estado de São Paulo, e eu me deslocava toda semana para assistir a aula, uma vez por semana, durante todo o ano de 2009. Uhum. E aí defendi a tese em outubro do ano passado. Um sacrifício com certeza vale a pena. Com certeza, Estudar é um sacrifício, se é que podemos qualificar dessa forma, que vale a pena, claro. O estudo sempre engrandece o ser humano. Mas o direito tributário costuma assustar alguns alunos, Eu acho que ele chega na graduação por volta do 7º semestre, 6º semestre, e não é todo mundo que se apaixona de cara pelo direito tributário, Como é que o professor consegue pescar um aluno no meio de uma turma? Falar assim, esse aqui vai seguir essa linha e vai se dar bem nessa área. Na verdade, o aluno, quando entra na faculdade, ele é apaixonado por direito penal, Ele assiste aqueles filmes, que passam sobre julgamento, júri, crimes, são investigados. Sustentação oral sempre chamou a atenção de todo mundo. Isso. Trouxe muita gente para o direito, com certeza. Mas, durante a faculdade, eles percebem que o direito é muito mais do que o direito penal, não menosprezando, é claro, a disciplina, mas há outras matérias igualmente interessantes. E o direito tributário é uma delas. É até interessante que seja mais próximo do final do curso, porque o aluno já está mais maduro, ele sabe reconhecer o valor da disciplina. E é uma matéria importante porque ela faz parte da vida de todo mundo. Todos nós pagamos tributos, mesmo quando não percebemos. É aquele caso, por exemplo, de uma pessoa que vai numa loja comprar uma mercadoria, sem ela saber, ela está pagando tributo embutido no preço da venda. Então, como o tributário está presente na vida de todos nós, então é um ramo de direito que acaba atraindo muitas pessoas. Aliás, pelo que eu andei sabendo, nos últimos exames de ordem, direito tributário foi uma das matérias mais escolhidas. Esteve entre as mais escolhidas pelos alunos. O que o senhor acha que assusta no direito tributário? Bem, acredito que seja talvez a errônea ideia de que para conhecer direito tributário você tenha que entender de cálculos, o que não é verdade. O conhecimento de direito tributário não necessita desse conhecimento matemático ou contábil. É claro que um conhecimento contábil ajuda bastante, mas ele não é essencial. Um advogado ele pode muito bem trabalhar juntamente com um contador que vai suprir uma eventual carência nesse lado dele. O direito tributário
não necessita, ao contrário do que muitos podem pensar, né, esse conhecimento contábil, mas ajuda, claro que ajuda. É uma área muito rentável? Sim, bastante. Né? É uma área que tem poucos profissionais comparados com outras, né? Outros segmentos, e eventuais vitórias na justiça conseguem bons honorários, né, para os advogados. Então é rentável, sim. Ainda mais diante da carga tributária, né, que aumenta assustadoramente, né? Então, quanto maior a voracidade do fisco, né, tem que ter advogado do outro lado para defender o contribuinte, né? Essa matéria costuma atrair também as pessoas que se dedicam hoje a concursos, né? Com certeza. O direito tributário está presente em quase todos os editais de concurso, né, mas com mais força naqueles que envolvem advocacia pública, né, seja ela federal, estadual, municipal, ou então mesmo carreiras fiscais, né, como auditor fiscal da Receita Federal, estadual, municipal. Também carreiras relacionadas a tribunais de contas exigem bastante conhecimento tributário. Então, realmente, é matéria que talvez só perca em importância para concursos, para o direito constitucional e para o administrativo. Né? O senhor já lecionou em concurso? Para cursinhos, né? Perdão, para cursinhos. Já algumas vezes, né, algumas oportunidades, mas o meu forte sempre foi graduação. Sim. Para bacharelandos, né, em direito, e também pós-graduações também. O senhor agora está na Universidade do Amazonas. Isso. Passei num concurso para a disciplina de Direito Constitucional, né? Estou agora na Universidade Federal do Amazonas. Onde o senhor começou? Na verdade, meu bacharelado foi em Fortaleza, né? Mas na Universidade Federal do Amazonas eu cursei uma das minhas especializações, lato sensu, né? Uma pós-graduação, e lecionei durante muito tempo na Federal do Amazonas módulos de pós-graduação, né? Pós-graduação. Na graduação, não. Mas, de certa forma, né, eu posso dizer que eu estou voltando para lá agora para a graduação, não mais para pós, né, onde lecionei durante muito tempo. Agora, o tributário pede uma atualização constante, né? Existem sempre mudanças na área que exigem uma atenção especial por quem exerce essa linha. Né? É verdade. O direito tributário ele tem essa característica, né? É uma atualização muito maior do que as outros ramos do direito, e por uma razão. Porque o direito tributário, além das leis, tem muita norma infralegal, muita norma administrativa. Então, essas normas infralegais, elas costumam ser alteradas com mais frequência do que as leis. Não é como, por exemplo, o direito civil, que está muito baseado na lei. Para uma lei ser modificada, demora muito mais do que para alterar um ato administrativo de um secretário de Fazenda, por exemplo. Então, o direito tributário tem, além da lei, portaria de secretário, tem instrução normativa e vários outros atos. Então, tem a grande quantidade de normas, né, que se alteram com muita frequência. Tá certo. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco voltamos com o Saber Direito Debate, que hoje tenho o prazer de receber o Dr. Carlos Alberto de Moraes Ramos Filho. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje recebendo o Dr. Carlos Alberto de Moraes Ramos Filho. O senhor está na área tributária, mas tem um namoro bom com o constitucional também, né? Na verdade, não apenas eu, mas acredito que todo tributarista, né, que se preza tem a sua paixão pelo direito constitucional, né? Geraldo Ataliba, né, doutrinador muito renomado na área tributária, já dizia que temos que iniciar qualquer estudo sobre institutos tributários a partir do texto constitucional. Então não tem como fugir, não tem como dissociar. E no meu caso específico não é diferente, né? Eu realmente tenho um grande amor pelo direito constitucional também. Então, o senhor inclusive deve ter dado uma olhada mais profunda no direito tributário nesses últimos 25 anos da Constituição Cidadã. Se eu não me engano, temos até um livro de sua autoria, não é? Trata exatamente desse tema, não? Na verdade, é um livro coletivo, né? São vários autores, cada um abordando aspectos diferentes do texto constitucional. Né? Certo. E eu sou um dos autores e um dos coordenadores. Nós vamos dar uma passada depois nesse livro e mais outros que o senhor trouxe para cá. Por que esse despertar pelo constitucional a essa altura do seu caminhar no direito?
Na verdade, o direito constitucional sempre esteve presente, né, nos meus estudos, só que ultimamente eu tenho me dedicado mais a ele porque, após 16 anos lecionando direito tributário, chega uma hora que você quer variar, né, um pouco, né, a sua leitura. Então, eu estou cada vez mais me dedicando ao estudo da matéria tributária no texto constitucional e também outras matérias constitucionais que não sejam necessariamente tributárias, né? O constitucional tem merecido minha atenção já há algum tempo. Como anda, doutor Carlos, a produção científica no direito tributário brasileiro? Bem, a produção tem sido de boa qualidade, né? Muitos livros bons. Nós temos muitos livros editados no sul do país, né? Pela Livraria do Advogado, muitos do Rio de Janeiro também, né? Onde o tributário tem uma força muito grande, inclusive historicamente, né? Com pessoas do quilate do professor Ricardo Lobo Torres. E também a produção da Escola de São Paulo, né? Tanto da USP quanto da PUC, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Aliás, a produção tributária da PUC, especificamente, né? Onde eu fiz o doutorado, ela é muito rica por tentar estabelecer relações entre o direito tributário e a filosofia do direito. Então, essa abordagem que é dada por eles enriquece muito a produção da PUC na área tributária, em razão de não ser tão ligada apenas ao positivismo, né? Mas também estabelecendo uma relação da teoria geral do direito e da filosofia do direito com os temas tributários. Quanto tempo o senhor separa da sua rotina para a literatura? Tanto para ler como para produzir, né? Na verdade, eu não pego um tempo contínuo, né? Então, nunca parei para cronometrar, mas o que eu posso dizer é que quando eu tenho um tempo vago entre os afazeres, eu estou lendo ou escrevendo, né? Produzindo alguma coisa. E onde eu tiver tempo, onde eu estiver, tento produzir, né? O que lhe dá mais prazer, ler ou escrever? É difícil dizer, mas eu gosto muito de escrever porque durante a escrita a gente vai meditando sobre o tema e é muito interessante, né? Você poder divulgar o seu pensamento, né? Você poder transmitir aos outros as suas ideias. Então, escrever é interessante por isso. Você acaba sendo um instrumento de difusão de conhecimento. Eu tenho que aproveitar a feliz coincidência de ter na minha frente um manauara e um profundo conhecedor do direito tributário para perguntar qual é a sua visão a respeito da Zona Franca de Manaus. Vira e mexe, esse tema entra em conflito com outros estados que acham indevida essa situação privilegiada da Zona Franca. A Zona Franca se sente incomodada porque algum outro estado também consegue uma isenção de algum imposto ou outro. Como é que o senhor vê essa situação? Bem, a Zona Franca de Manaus, ela, na verdade, não tem um privilégio, digamos assim. Quando a gente fala em privilégio, pensa que é um favor. Na verdade, a região norte, por ser distante dos centros consumidores do país, ela é uma região diferenciada, naturalmente diferenciada. E o artigo 151 do texto constitucional, ele vem justamente para tentar reduzir essas desigualdades. O que esse artigo fala? Ele diz que é vedado à União tratar as regiões de modo desigual, tributariamente falando. No entanto, esse mesmo artigo que preconiza um tratamento igualitário entre as regiões do país, diz na parte final que é admitida a concessão de incentivos para reduzir desigualdades regionais. Os primeiros artigos do texto constitucional, inclusive, dizem que um dos objetivos da República Federativa do Brasil é reduzir desigualdades regionais. É uma ação compensatória. Compensatória, né? E no que tange ao ICMS, especificamente, que é um dos objetos da guerra fiscal, né, como é conhecida, a Zona Franca de Manaus ela foi recepcionada pelo artigo 40 do ADCT da Constituição, né, o Ato das Disposições Transitórias, que manteve a Zona Franca até 25 anos, né, prorrogado por mais 10 por força do artigo 92 do ADCT.
Então, a Zona Franca de Manaus, ela tem respaldo para dar unilateralmente incentivos fiscais de ICMS com base numa lei de 75, a Lei Complementar 24/75, que no seu artigo 15 outorga ao Amazonas essa prerrogativa. E essa lei foi recepcionada pelo texto constitucional no ADCT. Você percebe isso. Então, podemos dizer que a Zona Franca de Manaus, ela está fora da guerra fiscal, porque a atitude do Estado do Amazonas dar incentivos para as indústrias que ali se instalem é feito com respaldo numa lei recepcionada pelo texto constitucional. E a médio prazo não existiria, no seu entender, a menor possibilidade de um andar em outra direção? Não, não. Na verdade, nós estamos dentro do prazo constitucional que foi dado para garantia de proteção à Zona Franca de Manaus. Então, enquanto esse prazo não escoar, o entendimento é esse. Ela deve ser protegida a qualquer custo, né? Porque a Zona Franca de Manaus, ela não tem só esse viés do desenvolvimento regional. Um dos fatores que motivou a criação dela e a instalação dela foi também proteger as fronteiras do país. Porque se não fosse essa medida, né, a região norte do país ela faz fronteira com vários países da América do Sul. Então, deixando despovoada aquela região, que é o que aconteceria se não fosse a Zona Franca de Manaus, seria um caminho aberto para as fronteiras serem invadidas. Então, há também esse viés estratégico da Zona Franca de Manaus. Perfeito. Nós vamos para mais um rápido intervalo. Daqui a pouquinho voltamos com o terceiro e último bloco do Saber Direito Debate desta semana. Só um instante. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, nessa semana recebendo o Dr. Carlos Alberto de Moraes Ramos Filho. E agora nós vamos dar uma olhada na literatura que ele trouxe para a gente. Antes, porém, Dr. Carlos Alberto, eu gostaria de citar que o senhor é autor do livro Curso de Direito Financeiro, que infelizmente não está aqui no nosso bloco, né? Mas gostaria que o senhor falasse um pouco sobre ele e até recomendar aos nossos telespectadores que conheçam a sua obra. Esse livro, né, de Direito Financeiro foi editado em 2012, né, pela editora Saraiva, está na primeira edição, e ele é fruto, né, dos meus anos de magistério nessa disciplina. Eu comecei a escrever esse livro em 98, né, e na época não tinha muita coisa publicada sobre direito financeiro. Quando eu vim publicar o livro, já havia mais produção, né, porque a doutrina foi muito ampliada nessa seara em 2000, com a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, muito se produziu a partir de então, né? E esse meu livro veio à luz somente, né, em 2012, porque eu levei esse tempo todo coletando doutrina, jurisprudência, e a gente nunca acha que está pronto, a gente sempre quer aprimorar cada vez mais. Certo. E é um livro completo, porque ele aborda todos os aspectos do direito financeiro, né? Os gastos públicos, ou seja, as despesas, as receitas que o Estado obtém, o orçamento público e os empréstimos públicos. Todos os assuntos foram analisados à luz do texto constitucional e também da Lei de Responsabilidade Fiscal. E eu cito muita jurisprudência do STF e do STJ sobre os temas. Então é um livro muito interessante e muito importante. O senhor produziu pensando em torná-lo mais útil a que classe de leitor? A minha intenção foi atingir o público mais variado possível, né? Nesse livro, o estudante da graduação, que está dando seus primeiros passos, vai encontrar uma fonte confiável de informações. O profissional, por sua vez, vai encontrar muita jurisprudência a respeito dos temas. Os chamados concurseiros, né, aqueles que vivem fazendo concurso, também vão encontrar material do seu interesse, porque o livro está atualizado. Então, o público que pode ser atingido é grande. Inclusive, não só pessoas da área jurídica, pessoas que atuam na área de contabilidade pública também, que é uma matéria muito próxima do direito financeiro, também vão encontrar uma fonte importante de informações. Não sei se a pergunta é inadequada, talvez um pouco indiscreto. Não, vou refazer isso daí, hein? Não é indiscreto, está procurando a palavra aqui. Vou perguntar o valor do livro. Ah, tá. Então tá. Doutor Carlos Alberto, não sei se a pergunta é um pouco indelicada, mas qual o valor do livro? As obras do direito tributário costumam ser muito caras? Bem, esse meu livro de financeiro, ele está na faixa de R$ 66 na internet, né?
Só que esse preço ele pode sofrer alguma oscilação para menos ou para mais, mas pequena, de acordo com o site, né? Mas a produção, de modo geral, varia muito de editora, né? Tem editoras que têm livros volumosos por um preço acessível e outras que, sem razão alguma, têm um livro de pequena extensão, um preço alto. Então, varia muito de editora para editora. Mas, contextualizando o meu nesse meio, para o tamanho dele, está um bom preço. Vamos dar uma olhada em outros livros que o senhor trouxe para a gente. José Souto Maior Borges, Obrigação Tributária. Esse livro foi trazido porque ele trata de um dos temas do curso que eu ministrei no Saber Direito Aula, né, durante uma semana. E esse livro é interessante porque ele faz uma análise crítica das características da obrigação tributária. A primeira aula do Saber Direito, ela tratou sobre as características da obrigação tributária, e esse livro aborda bem esse aspecto. O senhor recomenda também hipótese de incidência tributária. Isso. Esse livro é essencial para ter na biblioteca de qualquer pessoa da área jurídica que atue ou que estude direito tributário, né? É um livro clássico, o autor já é falecido, mas há várias tiragens póstumas, e é um livro importante porque ele foi um dos pioneiros no traçar a estrutura da norma tributária, que também foi um dos temas do curso que eu ministrei no Saber Direito Aula. Altamente recomendável, então, que você tem em casa. Eu pensei em trazer um outro livro do professor Paulo de Barros Carvalho, chamado Teoria da Norma Tributária. Mas eu resolvi trazer esse porque ele é mais atual e engloba no seu corpo o teor desse outro livro a que eu me referi. Então, é uma leitura essencial porque faz uma abordagem diferente do que a gente está acostumado a ver nos manuais, né, de graduação sobre direito tributário, inclusive sobre a estrutura da norma tributária. O professor Paulo de Barros Carvalho ele teve o mérito de estruturar a norma no que ele chama de regra matriz de incidência tributária, o que facilita em muito a aplicação e compreensão do direito tributário. Estamos indo aqui para o último dentro desse tema, Responsabilidade Tributária e Código Civil de 2002. Esse livro é de autoria da professora Maria Rita Ferragutti, também da PUC de São Paulo, assim como o professor Paulo de Barros. Foi minha professora num dos módulos do doutorado, e é um livro muito importante porque aborda também um dos temas do curso que ministrei no Saber Direito Aula, que é a responsabilidade tributária. Ela aborda esse assunto não só à luz do Código Tributário Nacional, mas também, como o próprio título do livro esclarece, também à luz do Código Civil de 2002. Certo. Agora eu vou pedir licença para o senhor para sair um pouquinho do direito tributário e trazer um livro que eu acho que tem tudo a ver, chega num momento muito oportuno, que trata dos 25 anos da nossa Constituição Cidadã, que é de sua autoria, né? Que nós citamos no bloco anterior. Isso. Esse livro é uma obra coletiva, composta por mais de 30 artigos doutrinários, com participação de vários autores, inclusive do ministro Mauro Campbell, do Superior Tribunal de Justiça, que também é amazonense. E nesta obra nós homenageamos os 25 anos do texto constitucional e aproveitamos a oportunidade para homenagear o relator do texto constitucional, que é meu conterrâneo, né, o Bernardo Cabral. Sim. Que foi um grande homem, né, na Constituinte de 87 e 88, tendo sido seu relator geral. Então, nesse livro, nós abordamos vários aspectos relacionados ao texto, né? Por exemplo, o senador Bernardo Cabral falou sobre um histórico da Constituinte. Ele contou os bastidores que ele viveu naquele período, né, histórico. Há um outro artigo muito importante, que vem logo em seguida, falando sobre todas as mudanças que o texto sofreu nesses 25 anos. Há, inclusive, gráficos com estatísticas mostrando quais dessas emendas vieram para ampliar direitos dos cidadãos e quais vieram restringir direitos. Então, é um livro muito interessante, porque vem no momento oportuno, né, em que se homenageia esse momento histórico, né, de
saída daquele período autoritário, né, que vivíamos e entrada no verdadeiro Estado de Direito. Certo. Professor, quais são os seus projetos agora para finalzinho de 2013, 2014 para o Amazonas? Bem, o meu projeto profissional é continuar atuando como procurador do Estado e ministrando aulas, né? Agora, quanto à produção acadêmica, eu tenho mais algumas obras aí no computador, né? Certo. Eu pretendo, ano que vem, atualizar meu livro de financeiro, né, para uma segunda edição. Espero que saia ano que vem ainda. Também tem um texto comentando a Constituição do Estado do Amazonas, Constituição amazonense, né, artigo por artigo, que é obra rara, né? Quase não se tem obras dessa natureza. E também pretendo, se for o caso, publicar a minha tese de doutorado, que foi sobre a Zona Franca de Manaus e o ICMS, né? Pretendo transformá-la em livro e publicá-la. Muito bem. Doutor Carlos Alberto, gostaria de agradecer imensamente a sua presença aqui, não só no Saber Direito Debate, mas pelas aulas ministradas. No seu retorno ao seu estado de origem, leve o abraço da TV Justiça para esse povo maravilhoso que é o amazonense, tão querido e que traz tanta alegria para a gente. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado pelo convite e agradeço a oportunidade de participar desse programa. Muito obrigado. Até o próximo Saber Direito Debate. Muito obrigado pela sua audiência e continue aqui na TV Justiça. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br.